Nós vamos falar sobre os dois tipos de tratamento. A avaliação ultrassonográfica após a cirurgia aberta e após a angiografia com o tratamento endovascular com colocação de stent. Né? Então, como nós sabemos, existem esses dois tipos de tratamento, né? A cirurgia aberta, que é mais invasivo, e o tratamento endovascular com colocação de stent. Bom, isso eu já havia falado em relação a gente citar, antes da cirurgia, o nível da estenose, né, o nível da bifurcação. A endarterectomia, como nós sabemos, retira a placa na bifurcação. Né, e uma coisa importante de lembrar, hoje em dia, cada vez mais, eles colocam enxerto, né, porque aquela artéria, como uma artéria já com placas e tudo, não é só por isso, eles estenosam, eles anastomosam e, durante a anastomose, a tendência é o calibre da artéria reduzir. Né? Por isso, eles têm tido uma tendência de colocar, na maior parte dos pacientes, um PET. É um PET de pericárdio bovino ou um PET sintético, tem vários tipos de PET que podem ser utilizados, né? Para aumentar o calibre da artéria. Por que isso? Porque eu falo isso porque não necessariamente a gente vai individualizar bem o PET, mas, às vezes, o calibre da carótida interna fica grande e a gente acha que aquilo é um aneurisma, uma ectasia, quando na verdade, significativa, quando na verdade é por conta do PET, e isso é normal. Né? Então, aspectos pós-endarterectomia. Nós podemos ver esse aspecto normal, né? Nem sempre é tão fácil, nem sempre isso aparece, mas o aspecto, na maior parte das vezes, é assim. Nós vemos o início da endarterectomia, podemos ver uma protrusão de íntima em direção à luz do vaso, que é o início da endarterectomia, e, nesse caso, nós conseguimos ver a porção distal da endarterectomia, né, porque tem essa protrusão de íntima. Né, mas nem sempre isso aparece. Inclusive, eles até falam que não é aconselhável ficar esse degrau. Eles evitam que ocorra esse degrau e essa protrusão, porque aí é um ponto de provável reestenose futura. Né? Então, muitas vezes você não vai ver, porque eles evitam que sobre essa protrusão. Mas, eventualmente, sobra e nós devemos prestar atenção no controle pós-operatório, nesses locais, principalmente. Né? Aqui não tem. Tá. Eu vou pedir para você clicar em cima dessa imagem aqui. Então, aqui é a mesma coisa, né? Nós vemos a carótida comum, com uma parede espessada, uma protrusão de íntima, né? E aqui começa a endarterectomia. A gente vê que não tem íntima, né? E é fácil de caracterizar isso pela ultrassonografia. Um outro aspecto que aparece no pós-operatório são os pontos de sutura. Nem sempre são fáceis de ver. São pontos hiperecogênicos, né? Equidistantes, né? Que caracterizam uma endarterectomia. Outro aspecto, a morfologia da carótida interna, ela muda por conta de, enfim, ele operou, pode ter colocado PET, pode não ter colocado, vai mudar a morfologia. Uma das coisas que acontece, na maioria das vezes, é a retificação da carótida interna. Né? Isso é um aspecto dos mais característicos pós-endarterectomia. Como nós vemos aqui, está vendo? O bulbo com a carótida interna um pouco mais retificada do que a habitual, ela não tem esse aspecto normalmente. Né? Aqui, nesse caso, o paciente, eu sabia, porque eu tinha contato com o cirurgião vascular, não necessariamente dá para a gente afirmar, mas que ele tinha colocado um PET aqui na carótida interna. Por isso o calibre ficou um pouco maior. Né? A gente não pode concluir como um aneurisma, mas é interessante nós colocarmos pós-operatório com ectasia da carótida interna, discretamente ectasiada, que pode corresponder ao pós-operatório de endarterectomia, sugere um controle, porque poderia até ser uma dilatação por conta da fragilidade da parede, mas, em geral, é por conta do PET, isso é normal. Aqui, um paciente que foi operado e, dentre as complicações, a reestenose pode acontecer. É bem menos frequente do que em uma artéria carótida sem endarterectomia, mas pode acontecer. Eles acreditam que em 2% dos casos o paciente volta a ter estenose, que é muito pouco. Vamos clicar em cima dessa imagem aqui, por favor. Pode clicar em cima dessa primeiro, depois em cima dessa, depois em cima dessa. Então, nós vemos aqui que o calibre já é muito reduzido, aqui um turbilhonamento de fluxo,
um vaso retificado, que é típico da pós-endarterectomia, e uma velocidade acima de 400 centímetros por segundo. Então, uma reestenose, que é pouco frequente, mas pode acontecer. Outra vez, o final da endarterectomia, com uma protrusão da íntima, um aumento de velocidade. Aqui, no Doppler de amplitude, nós vemos melhor. Eu sempre aconselho, no Doppler, nós utilizarmos o Doppler de amplitude e documentarmos como em uma arteriografia, porque aí o cirurgião pega a imagem, ele consegue caracterizar bem, muitas vezes, essa alteração. Novamente, uma alteração da morfologia da emergência da carótida interna, com aumento da velocidade, uma complicação pós-endarterectomia. Uma complicação mais rara, aqui seria o final da endarterectomia, mas ocorreu uma dissecção, como se fosse uma dissecção, né? Um descolamento maior da parede da artéria, né, que esse paciente teve que ser reoperado, inclusive. Ixi, desligou aqui, hein? Aí. Inclusive, essa dissecção, ela acabava causando uma estenose novamente ali nesse paciente, então ele teve que ser reoperado porque a cirurgia causou complicação. E o tratamento endovascular, né? O tratamento endovascular ele tem sido muito utilizado, ele tem sido até mais utilizado do que deveria, porque tem o patrocínio da indústria, né? E é mais caro o procedimento do que a endarterectomia, só que o resultado da endarterectomia é melhor do que, pelo menos para a carótida, ele é melhor do que a angioplastia, né? Então, na verdade, para algumas situações é interessante fazer, mas ele não é o melhor tratamento, né? Ele tem vantagem de ser não invasivo, reduz o desconforto do paciente, evita anestesia geral, certo? E como desvantagens, ele é mais caro, né? Ele tem um risco de AVC periprocedimento maior do que a endarterectomia, e a durabilidade a longo prazo é mais duvidosa do que da endarterectomia, né? Acredita-se que a reestenose seja mais frequente nesses pacientes. Então, a gente indica em que situações? Paciente que tem uma comorbidade importante, já teve uma endarterectomia, então o pescoço está difícil de operar, face à angioplastia, lesão anatomicamente inacessível, bifurcação alta, né? E região cervical pós-operatório, um pescoço mais difícil de ser acessado por conta de uma cirurgia radical prévia ou de uma radioterapia. Bom, então a angioplastia ela é realizada com a colocação de um stent, né, para fazer com que a luz do vaso permaneça aberta, ou seja, vai ocorrer uma contenção daquele segmento estenosado pelo stent, por isso é necessário colocar o stent. E o stent é colocado não só nas estenoses de carótida interna, como também nas estenoses de carótida comum, de carótida externa, que é raro acontecer, mas, enfim, às vezes eles colocam em algumas situações. E aqui mostrando para vocês, de forma bem, se puder clicar aqui nessa imagem, bem resumida, eu sempre gosto de colocar na aula, para quem não viu, mas, enfim, a imagem já bem conhecida, como é feito o procedimento. Eles colocam, então, o fio guia, ultrapassam lá o ponto de estenose, né, colocam ali o guarda-chuva, é um dispositivo para evitar que os êmbolos, na hora de abrir o balão de angioplastia, subam para o cérebro, causem um AVC, inflam o balão e depois colocam o stent e abrem o stent naquela localização, né? Vai abrir o stent naquela localização, mas depois disso, eles ainda colocam novamente o balão de angioplastia e abrem mais um pouco o local da estenose, tá? Então, depois disso, ainda recolocam o balão, como nós vemos aqui, né? Então, aqui foi colocado o fio guia, o stent foi solto, depois colocam o balão de angioplastia, inflam o balão e desobstrui totalmente a carótida interna. A angiotomografia mostrando um stent bem posicionado, ele está até um pouco mais alto do que o habitual, na verdade, né? E não precisa nem dizer as vantagens que o ultrassom tem para fazer essa avaliação. Como fica a imagem no ultrassom? Bom, uma imagem fácil de ser caracterizada, o stent tem esse aspecto em qualquer local, qualquer artéria que você vê, ou veia, às vezes eles colocam até em veia, né? Esse aspecto meio trabeculado, e ele não impede a caracterização pelo Doppler colorido e pelo Doppler pulsado. Dá para avaliar perfeitamente pelo Doppler colorido e pelo Doppler pulsado.
a avaliação, não vou falar para vocês, técnica de exame, né? Uma das coisas que nós devemos citar, nós devemos avaliar todo o stent, a porção distal, a porção proximal, mas é se o stent está bem acomodado à parede. Isso é uma coisa que não se fala com frequência nos laudos e é importante para o cirurgião vascular. Por quê? Porque se ele não estiver bem acomodado, vai ter um turbilhonamento de fluxo, tem uma tendência a ter uma hiperplasia da parede e uma reestenose. Isso deve ser citado na hora do laudo. Vamos clicar aqui em cima, por favor. Vai clicando um de cada vez. Aqui em cima, né, nós vemos o stent bem posicionado, a placa ficou do lado de fora. Aqui no corte transversal, aqui embaixo, pode clicar, por favor. Nós vemos no corte transversal subindo em direção cranial, o stent e a placa situada do lado de fora. E o stent aqui, e aqui embaixo também, né, sem prejuízo na avaliação do Doppler. Então, dá para avaliar perfeitamente. Novamente, vamos clicar aqui. Então, lembrar isso aqui, acho que até já foi falado pelo Dr. Peter, que nós utilizamos o transdutor linear, né, mas para caracterizar toda a extensão do stent da interna, nós devemos colocar o transdutor convexo muitas vezes, porque senão a gente não vê a porção mais distal do stent. Aqui a gente consegue ver até a porção mais distal possível, né? Tivemos que usar o transdutor convexo. Tá? O convexo sempre que necessário. E a reestenose após a colocação de stent também não é frequente, é mais raro, é menos frequente do que após o tratamento de uma estenose sem stent, né? Nós vemos aqui um espessamento da parede, né, e um aumento de velocidade. Isso pode acontecer, mas eles acreditam que, pelos estudos, isso seja pouco frequente. Para se pensar em reintervir nesse paciente, eles consideram estenoses acima de 80%, é diferente da classificação de uma artéria sem stent. Então, só em estenoses acima de 80% que eles pensam em reintervir nesse paciente. Uma das coisas que é importante lembrar aqui também é que a classificação de grau de estenose para stent é diferente da classificação com uma artéria sem stent. Por quê? Porque todo vaso, não só artéria como veia, que possua um stent, a parede do vaso vai perder a complacência, ou vai ter vai ficar mais dura, digamos assim, perde a complacência. Então, a tendência de aumento da velocidade nessa artéria é maior. Por isso que eles elaboraram algumas tabelas, né? Então, uma artéria carótida interna sem stent, para falar em estenose, a velocidade tem que ser essa. Já uma artéria carótida interna com stent, por esse trabalho, eles falam que a velocidade tem que ser acima de 220 centímetros por segundo. Então, isso em relação às tabelas. Mas, na rotina, não é muito isso que a gente vê, né? A gente faz bastante controle pós-operatório, e não é exatamente isso que acontece, né? O que acontece é o que acontece no stent em qualquer artéria. Se a velocidade dobrar, é uma estenose significativa. É isso que a gente pode afirmar em relação ao stent. Em relação àquele aumento de velocidade, isso daí a gente não constata muito na nossa rotina, né? Então, às vezes, a velocidade está mais baixa do que 220 e é uma estenose acima de 50%. Então, se quiser clicar nessa imagem, então nós vemos realmente que, pode voltar, por favor, aqui é uma artéria carótida comum, né? Clicar em cima dessa imagem, então não tem problema. Então, era uma estenose acima de 50%. Os stents que são escolhidos, eles têm aspectos diferentes, né? Tem stent com uma malha mais aberta ou com uma malha mais fechada, né? Então, o stent com malha mais aberta, ele se acomoda melhor à parede do vaso, né? Então, evita uma reestenose por hiperplasia da parede. Em compensação, se a estenose for muito dura, a parede estiver dura, esse stent não consegue abrir a parede, ele volta a estenosar, né? Já o stent com células fechadas, como nós falamos, as células abertas, células fechadas, ele é mais duro, ele consegue desobstruir, porém, ele não se acomoda adequadamente à parede da artéria. Então, isso daí é uma coisa que a gente não consegue ver no exame, mas eles escolhem o stent conforme o tipo de estenose. Por exemplo, aqui, né,
existe um grau de estenose significativa, isso daqui foi logo após a cirurgia, e eles não abriram adequadamente o stent não está bem acomodado. Nós devemos citar, mesmo que não houvesse estenose, nós devemos citar que o stent não está bem acomodado à parede. Novamente, aqui nós vemos uma certa redução do calibre, digamos que a velocidade não tenha aumentado. Nós temos que citar que existe uma alteração da morfologia para fazer um controle mais próximo, porque pode ocorrer uma reestenose em decorrência dessa alteração morfológica do stent. Aqui um exemplo de oclusão do stent logo após a cirurgia, facilmente diagnosticada. Novamente, corte transversal, a veia jugular, a carótida externa, a carótida interna ocluída. No longitudinal, a carótida interna ocluída. Vamos clicar aqui em cima, por favor. Então, como eu falei para vocês, qualquer artéria que possui stent, se ocorrer um aumento de velocidade significativo, para classificar a estenose significativa, dobrou, nós podemos falar que é acima de 50%. Então, essa é uma carótida comum com stent. Vamos clicar aqui em cima de novo. Então, a velocidade estava bem alta, Não tem nem dúvida que isso é uma estenose acima de 50%. Aqui outro aspecto, que são alterações pós-operatória, oclusão, trombose. E um aspecto que o Peter já falou. Estava ocluída a carótida comum, porém, o segmento distal da carótida tinha fluxo. Quando a obstrução ela se faz de forma lenta, pode ocorrer uma inversão do fluxo, só mostrou o fluxo aqui, mas pode ocorrer uma inversão do fluxo da interna em relação à externa, ou vice-versa, e persistir o fluxo ali. E por último, vamos falar em relação ao laudo desses pacientes. É rápido, só para a gente lembrar como nós podemos descrever. Se o paciente foi operado, cirurgia aberta, fez uma endarterectomia, nós podemos colocar no laudo sinais de endarterectomia, desculpa, está em inglês aqui, sinais de endarterectomia na bifurcação carotídea, não precisa falar sinais de endarterectomia no segmento distal da comum, na porção proximal da interna, porque se você falar endarterectomia na bifurcação, sabe-se que é ali, da direita ou esquerda, sem estenose significativa. E na conclusão, a mesma coisa, sem estenose ou com estenose. Já em relação ao stent, nós colocamos lá stent na bifurcação carotídea direita ou esquerda, com morfologia normal, fluxo presente, sem estenose. Tem gente que gosta de colocar a localização do stent. Por quê? Porque ele pode se movimentar. Isso é uma complicação. É raríssimo, mas pode acontecer. Ele pode subir, principalmente subir, no trajeto cranial. Então, tem gente que gosta de colocar a localização. Então, ele está localizado na porção distal da carótida comum, eu não coloquei aqui, mas distal da carótida comum, proximal da interna, ou só na carótida interna, mais distal na interna. Então, a gente pode colocar, citar isso no laudo também. Na conclusão, a mesma coisa. Na bifurcação carotídea, o stent, porque se ele está na bifurcação, normalmente é na interna, raramente eles colocam na externa, não precisa nem citar que é na interna, porque aí você já falou, está na comum, está na interna, está no bulbo. Então é só falar que está na bifurcação carotídea. Ou, se quiser especificar melhor a localização dele, você pode especificar. E lembrar também de, no corpo do laudo, colocar não só a tabela normal, como a tabela que a gente utiliza para a classificação de estenose com stent. No caso, a gente, no nosso serviço, utiliza a tabela do Bragesh, que é um médico inglês. Certo, pessoal?